Boa, estão me ouvindo? É a Juliana da Bsoft. Olá, Juliana. Tudo bem? Olá, Juliana, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, pessoal? Tudo Ótimo. bem? Boa tarde, tudo bom? Bom. Estão conseguindo me ouvir bem? Sim, Juliana. Certo. Ok. Então, eu vou pedir para Sandra, né, ela me passou já o acesso remoto. Eu vou pedir permissão para ela para estar compartilhando a tela, e daí todo mundo consegue acompanhar o que a gente vai fazer, quais os passos, aonde a gente vai mexer dentro do sistema. Só um momento. Pessoal, ouvindo, vocês estão me ouvindo bem? Ouvindo, sim. Só não tem nenhuma tela Oh, compartilhada ainda. ok, Sim, ouvindo estou. ok. Sandra, será que não tem nenhum bloqueio na tua máquina? Eu não estou conseguindo compartilhar, ele não está permitindo o compartilhamento? Sandra? Oi, agora ouvi tua voz. Não? Deixa eu dar uma olhadinha aqui pelo acesso da tua máquina. Todos estão conseguindo visualizar a tela agora? Sim. Ok. Então, né, vamos dar início no nosso treinamento. A gente vai verificar hoje a parte fiscal. Então, vamos conferir as configurações dentro do sistema para poder estar fazendo a emissão de conhecimento de transporte, manifesto. Então, todos os parâmetros que a gente consegue configurar para facilitar a emissão, a gente vai configurar para na hora de estar lançando os dados dentro do sistema, a gente ter, né, todas as informações que já podem ficar pré-preenchidas, né, configuradas para facilitar, para agilizar o processo.
A primeira coisa que nós vamos fazer é acessar aqui o menu Cadastros e abrir o cadastro da empresa. Então, aqui em Cadastro de Empresas. Dentro dessa tela que vai abrir, a gente vai conferir as informações da transportadora. Então, aqui já está tudo preenchido, ó, razão social, endereço completo, CNPJ, inscrição, regime, então todos os dados. E a logo também já está configurada. Aí agora, nessa terceira aba, ó, documentos fiscais eletrônicos, nós temos a possibilidade de estar emitindo um conhecimento no ambiente de homologação, que é o ambiente de teste, ou temos como gerar um CTE no ambiente de produção, que daí já é com valor fiscal. Aí queria ver com vocês. Vocês querem que hoje a gente faça um lançamento no ambiente de teste ou já podemos emitir um com valor fiscal no ambiente de produção? Acho que seria legal, Juliana, o de teste, pelo menos no meu ver. Tudo bem, tranquilo. Sem problemas. Vamos lá. Então, aqui dentro do sistema, eu vou deixar, então, CTE e manifesto no ambiente de homologação. Agora, vamos para dentro dos parâmetros. E aqui dentro das configurações, nós temos algumas informações que a gente pode deixar por padrão dentro do sistema. Vocês já emitem conhecimento de transporte por algum outro sistema? Ou vai ser a primeira vez? Tudo bem. Então, como a gente vai fazer um teste, eu vou fazer o seguinte, eu vou configurar aqui, a princípio, uma série 0 dentro do sistema, aqui, e depois, quando a gente finalizar o nosso teste, nós podemos voltar aqui e colocar, por exemplo, uma série 1, para vocês iniciarem no ambiente de produção. Mas, por enquanto, eu vou deixar dessa maneira, que não vai ter valor fiscal, só para a gente ver o lançamento mesmo. Além da série, nós temos um parâmetro aqui que a gente pode configurar, que é o CFOP. Então, esse código CFOP é o código fiscal da operação. Então, ele vai informar se o frete vai ser dentro do estado ou fora do estado. Se é um frete industrial, se é um frete comercial. Então, esse tipo de informação. Esse CFOP ele é composto por 4 dígitos. Então, quando é dentro do estado, ele inicia sempre com o número 5. Então, pode ser 5352, 5351, 5353. Então, tem vários códigos. E quando o transporte for fora do estado, aí ele vai iniciar com o número 6, para indicar interestadual. Aí também pode ser 6352, 6353 e assim por diante. Vocês sabem me dizer se a empresa vai ter um padrão, se já tem um CFOP específico para estar utilizando? A contabilidade já passou essa informação? Tudo bem. Então, por enquanto, eu vou deixar configurado um aqui, para a gente fazer o nosso teste, mas essas configurações são todos dados que depois, se for preciso, a gente consegue fazer alteração, não tem problema. Outra coisa que eu vou configurar aqui. Então, esses parâmetros vocês podem ficar tranquilo, não precisa anotar, porque são os parâmetros que a gente configura no nosso primeiro contato, né? Então, a gente precisa ter as configurações, né, dos parâmetros do sistema, mas daqui a pouco, quando a gente passar para a tela da emissão em si, aí vocês podem estar anotando se vocês quiserem. Mas agora, enquanto a configuração, não precisa se preocupar em anotar, tá? Dentro aqui dos parâmetros, né, eu vou configurar o parâmetro para quê? Quando vocês tiverem, por exemplo, a chave de acesso do documento e vocês estiverem envolvidos nessa nota, ou então o cliente passar o arquivo XML, nós temos a possibilidade de importar esse arquivo para dentro do sistema
e todas as informações dos envolvidos vão ser cadastradas de forma automática. Então, por exemplo, os dados do remetente, os dados do destinatário, as informações da nota, peso, volume, produto predominante. Então, tendo o arquivo XML, essas informações a gente não precisa cadastrar antes. A gente importa o arquivo e o sistema vai cadastrar e deixar salvo no banco de dados todas essas informações. Com relação à emissão do CTE, né, do conhecimento, nós temos 3 formas de cálculo do imposto, do ICMS. Aqui nós temos o cálculo inverso, que é o cálculo também chamado de cálculo por dentro, que ele já vai somar o valor do imposto no valor final. Então, a base de cálculo e o valor do frete são diferentes. O somário ICMS, então você vai preencher um valor de frete, mas daí quando você colocar a alíquota, o sistema vai dar o valor do imposto e somar com o valor do frete final. E demonstrativo é quando você tem ali as informações do imposto, o valor, mas o valor do teu frete não é alterado. Ele só fica aparecendo quanto que é de imposto, mas não altera o valor que você está recebendo. Sabe me dizer qual é a forma que vai ser utilizada pro ICMS? Somar? Uhum, tá ok. Já vou deixar aqui para somar. Certo. Agora, aproveitando a tela dos parâmetros, vamos dar uma olhadinha aqui no MDFE. Então, para emitir um manifesto de frete eletrônico, nós também temos que configurar uma série. Por enquanto, como vai ser um teste, também vou por série 0. E aqui a gente precisa colocar as informações do responsável pelo seguro. Então, o nome da seguradora, o número da apólice, essas informações para emitir o MDFE, elas são obrigatórias. A empresa de vocês tem esses dados da seguradora, o CNPJ e o número da apólice para a gente estar cadastrando já? Uhum, uhum, certo. Aqui, se você quiser preencher dentro dos parâmetros, dá para a gente colocar já o número da apólice, né, dentro aqui do campo, e ele fica já padrão. Aí, quando for caso de ter o seguro próprio do transportador, aí você pode estar fazendo a inclusão de forma manual e colocando os dados da apólice dele também. Então, por exemplo, a gente pode colocar a tua, que é a principal, digamos assim, que mais vai ser usada, mas depois, quando precisar, né, do seguro do cliente, você pode estar fazendo o ajuste dentro da tela da emissão. A que é obrigatória para o manifesto é a do ramo RCTRC, de responsabilidade civil. Aí dá para a gente colocar essa, né, RCTRC no campo principal, e essa segunda apólice a gente acrescenta na observação. Mas dá para pôr as duas, mas uma fica no campo principal e outra na observação. Vai compartilhar também, mas se você quiser abrir para a gente já cadastrar, tudo bem. O CNPJ da seguradora você tem também, para a gente já cadastrar? Tranquilo.
Tá, aham, tá só para mim. O pessoal tá vendo só a tela do sistema. Se você quiser, vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu abrir aqui dentro do sistema. Aí eu vou abrir aqui o cadastro do CNPJ, daí a gente coloca o CNPJ da seguradora, cadastra ela, depois colocamos a apólice. Tudo bem? Uhum. Aproveitando que nós vamos fazer um cadastro novo, então já vou mostrar para vocês quando, por exemplo, vocês não têm o arquivo XML ou precisa fazer uma emissão de um conhecimento de forma manual, a gente tem como cadastrar também os envolvidos de forma manual dentro do sistema. Então, como vamos cadastrar o CNPJ da seguradora, já vou mostrar como fazer esse cadastro manualmente. Então, aqui dentro do sistema, nós vamos vir aqui no menu de cadastros e na primeira opção, clientes e fornecedores. Vou clicar aqui em cima. Como é pessoa jurídica, tem CNPJ, eu vou clicar para incluir pessoa jurídica. Aí vou pedir para a Sandra colocar para nós aqui o CNPJ da seguradora. Eu acho que bem no finalzinho da página, isso. Acho que aí tem o CNPJ, dá para a gente usar. Ali, se você quiser só copiar sem o zero da frente, aí acho que ele aceita. E que tem um zero a mais ali. Uhum, isso. Ok. Aqui agora, para facilitar, isso. Você vai clicar nesse ícone do ladinho e na opção Receita Federal. Então, sempre que for um cadastro com CNPJ, a gente consegue colocar o CNPJ dentro do sistema, colocar o código da imagem e consultar. Que daí dessa maneira, o sistema ele vai pesquisar lá na Receita o cadastro desse CNPJ e a gente consegue puxar todos os dados. Aí é só clicar ali embaixo para confirmar. Isso. Ok. Então, dados preenchidos. Aqui, o que a gente vai precisar marcar agora? Aqui do lado esquerdo, inferior, aqui embaixo da tela, nós temos esses campos aqui das modalidades. Então, como a seguradora ela fornece um serviço para a empresa, a gente vai colocar aqui, marcar a modalidade dela como fornecedor, para poder, né, tá aparecendo lá disponível dentro dos parâmetros para a gente localizar. Então, dados preenchidos, marquei a modalidade, agora é só confirmar o cadastro. Então, seguradora está cadastrada dentro do sistema, uma vez cadastrada, fica salvo sempre. Então, depois não precisa mais se preocupar em cadastrar novamente. Agora a gente vai voltar lá naqueles parâmetros, na tela do manifesto. Eu vou dar um alterar, vou pôr aqui a série 0. Colocar responsável pelo seguro emitente como principal. Vou clicar aqui na lupa e buscar a seguradora cadastrada. Allianz, ok aqui. E agora eu vou pedir para a Sandra colocar aqui para nós o número da apólice.
Ótimo. E se você quiser colocar o número da segunda apólice, dá para colocar aqui, ó, nesse campo da observação. Ótimo. Só vou escrever aqui na frente para a gente conseguir identificar que esse também é número de uma apólice. Então, vou colocar assim, só para ficar identificado. Ok. Então, os parâmetros principais para a gente estar fazendo a emissão dos documentos eletrônicos estão prontos. Agora, queria verificar com vocês, né, se tem uma chave de acesso ou um arquivo XML de uma nota para a gente usar como exemplo para fazer uma emissão aqui dentro do Bsoft. Sandra, tem alguma nota ou XML na tua máquina para a gente usar? Tá certo. Ok. Aqui tem um detalhe. Essa nota que você abriu ali dentro do e-mail, ela está indicando a empresa de vocês, a Busca Cargas, como transportador ou não? Tudo bem. Uhum, entendi. Certo. Então, só para a gente entender como que funciona. Então, no dia 8 de setembro, né, a Cefaz, ela mudou a forma das pessoas envolvidas na nota. Então, até dia 7 de setembro, qualquer pessoa poderia copiar uma chave de acesso, lançar lá no portal da Receita e baixar os dados, salvar, conferir todas as informações da nota fiscal. A partir do dia 8 de setembro, a Cefaz mudou essa forma de importar os dados. Então, agora, você só consegue, por exemplo, digitar a chave de acesso do documento e importar os dados para dentro do sistema se você estiver envolvido na nota. Então, quando o cliente emitir a nota fiscal e colocar a empresa de vocês como transportador, você consegue vir dentro do sistema, digitar a chave de acesso e importar os dados de forma automática. No caso da nota que a gente vai usar agora para exemplo, como não está indicado a empresa como transportador, está uma outra transportadora, aí a gente vai precisar lançar de forma manual. Pessoal, estão conseguindo me ouvir? Tudo bem. Então agora nós vamos voltar aqui dentro do Bsoft e nós vamos usar aqui o ícone de emissão de CTE. Então vou clicar aqui nesse ícone. Dentro dessa opção que vai abrir, como a gente não tem a nota, né, as informações do CNPJ envolvido nessa nota, eu vou mostrar para vocês como fazer o lançamento de forma manual. Então, aqui nós vamos incluir, então, sempre qualquer tela do sistema. Abriu a tela, tem que clicar para fazer inclusão.
Aí o sistema já vai preencher aqui alguns dados. Então, a série 0, que a gente deixou por enquanto, a data e o horário, o local, né, da empresa, local de emissão, e por enquanto aqui um CFOP qualquer. Então, como nós não colocamos ainda remetente e destinatário, o sistema preencheu aqui um CFOP qualquer. A partir do momento que a gente colocar um remetente e um destinatário e tem as cidades e os estados indicados, aí o sistema vai verificar se é dentro ou fora para colocar o CFOP iniciado com o número 5 ou 6. Nessa nota que a gente vai fazer aqui o exemplo, o remetente, ele já existe cadastrado dentro do sistema? Ok. Então, nesse caso, como o cliente... Oi? Tudo bem. Então, o remetente, como já existe cadastrado dentro do sistema, nós vamos vir aqui na lupa, onde tem dados do remetente, vou clicar na lupa e nós vamos pesquisar o cliente. Então, eu só vou pedir para a Sandra clicar em cima dele, ok, ó, seleciona e confirma. Então, dados do remetente preenchidos. Como o destinatário ainda não existe cadastrado dentro do sistema, nós vamos fazer o cadastro de forma manual. Então, vamos clicar aqui dentro do mais, sempre dentro das telas do sistema. Quando tiver o ícone de mais dentro das telas, quer dizer que é uma tecla de atalho. Então, a gente não precisa sair dessa tela e fazer o cadastro lá no menu, igual a gente fez da seguradora. Eu consigo fazer aqui por dentro mesmo. Então, vou clicar aqui no mais, vou selecionar pessoa jurídica e confirmo. Aí agora vem o mesmo processo. Vou pedir para a Sandra copiar para nós, isso, CNPJ. Dá para copiar, colar dentro do sistema, clicar ali no ícone, Receita Federal. Vamos fazer o mesmo processo. Aí coloca o código da imagem e clica para consultar. Cadastro localizado, só confirmar. Ótimo. Agora eu vou pedir para marcar ali do ladinho na modalidade como um cliente, né? Que ele tá, você vai prestar um frete para ele. Então marca como cliente. Se quiser marcar como fornecedor também pode, não tem problema. Mas o mais importante nesse caso é marcar como cliente. Aí aqui tem um detalhe. Quando eu vou emitir conhecimento de transporte, eu preciso ter dentro do cadastro a inscrição estadual. Então, na nota, se na nota que a gente tem o PDF tiver a inscrição estadual, dá para a gente olhar dentro da nota, copiar a inscrição e colar dentro do sistema. Nesse caso, como tem na nota, a Sandra vai copiar lá para nós e a gente vai colar dentro do sistema. Isso, aí. Digamos que na nota não tivesse a informação. Então, quando não tiver descrito, a gente tem a possibilidade de vir aqui também no ícone e clicar na opção do Se Integra, que daí, pelo Se Integra, a gente consegue consultar o número da inscrição. Aí a gente poderia estar olhando a numeração, copiando e colando aqui dentro do BSoft, dentro do cadastro. Uma última informação importante do cadastro desses envolvidos no CTE. Então, a importação da receita puxou todos os dados de razão e endereço. A Sandra colocou o número da inscrição de forma manual. E como a empresa está inscrita, ela tem o número de inscrição estadual, então, nesse campo aqui do indicador de contribuição de ICMS, a gente vai colocar que é uma empresa contribuinte. Aqui, independente se ela é do Simples, se ela é do regime normal, lucro presumido,
Então, não, independente do regime de tributação, mas tendo o número de inscrição, a gente coloca que é contribuinte. A opção não contribuinte normalmente vai ser quando é uma igreja, uma instituição, aí ela pode ter a inscrição, mas é não contribuinte, casos raros. E isento é, por exemplo, se eu estou fazendo um cadastro de pessoa física no CPF, aí eu vou indicar que é isento. Mas, por regra, é uma empresa, tem o número da inscrição, eu preencho como contribuinte, independente do regime dela. Aí agora nós vamos confirmar o cadastro. Vou vir aqui no F4 e clicar para confirmar. Ó, então, cadastro feito e vinculado aqui na minha tela do conhecimento. O que a gente pode ver agora? Como essa nota do nosso exemplo é dentro do estado de São Paulo, ó, o sistema lançou o CFOP 5352, então, transporte estadual industrial. Se por acaso fosse um destinatário ou um remetente fora do estado de São Paulo, aí o CFOP seria diferente. Mas isso vai ficar automático. Continuando a nossa emissão, nessa primeira parte, então nós estamos na parte 1 da identificação. Nessa primeira parte, a gente sempre orienta para conferir esse campo aqui, ó, responsável pelo pagamento. Esse campo a gente chama do tomador do serviço. Então, é quem vai pagar o frete, quem está fazendo o pagamento. Então, por exemplo, a gente vai colocar se quem paga é o remetente ou se quem paga é o destinatário, quem está recebendo a mercadoria. Então, e se for o remetente, deixa dessa forma, vai puxar aqui o nome da Neoplastic. Se for o destinatário, por exemplo, aí eu posso vir aqui e mudar para destinatário e o sistema vai puxar os dados do pagador como a York Industry, tá? Então, sempre conferir esses dados aqui, para deixar o nome aqui do pagador, quem vai pagar o frete para a transportadora. Tudo certo na parte 1? Alguém tem alguma dúvida? Não, por enquanto tá tranquilo. Uhum. Ok. Uhum. Certo. Então, vamos dar continuidade. Agora, então, nós vamos para a parte 2. Vou voltar aqui no sistema. Nessa aba aqui, dados do modal. Nessa parte 2, nós temos a possibilidade de colocar qual vai ser o veículo, o proprietário e o motorista que vão fazer o frete, né? Vão estar entregando essa mercadoria. Lembrando que dentro do conhecimento, essa informação não é obrigatória. Mas como depois a gente vai fazer a emissão do manifesto e dentro do manifesto tem que ter, então já tem a possibilidade de deixar aqui preenchido e depois essas informações serão importadas automaticamente para a tela do manifesto. Deixa eu dar uma olhadinha se tem algum veículo cadastrado aqui na placa. Tem. Ó, então, aqui vale a mesma regra lá do cliente. Se eu não tenho ainda a placa cadastrada, ou né, o cliente que a gente viu ali que ainda não tinha o destinatário cadastrado, eu posso vir aqui na hora e fazer o cadastro. Então, aqui nós temos 2 ícones de mais. Por quê? O mais verde vai ser o cadastro de veículo próprio. Então, são aqueles veículos que pertencem à transportadora, pertencem à busca-cartas. E os veículos que são de terceiros, que não pertencem à transportadora, o cadastro vai ser feito no mais azul. Entendi. Uhum, tudo bem. Então, sempre que for preciso cadastrar um veículo, vai clicar nesse mais azul aqui e faz o cadastro direto pela tela. Aqui, como já tem uma placa, eu vou selecionar ela dentro do campo aqui da placa para ver quais informações que já foram preenchidas. Então, vou clicar aqui. Ó, então, foi cadastrado o veículo.
E aqui já tem o motorista vinculado. Então, pode ver que já puxou aqui Marcos Marques vinculado a esta placa. Aqui, pelo jeito, foi cadastrado como próprio, ó, que é o maisinho verde que está disponível. Ó. Então, essa placa foi cadastrada como própria da empresa. Nesse caso, como a gente está fazendo um exemplo, dá para a gente usar essa mesmo? Ou você já tem, de repente, uma placa de um terceiro e quer fazer o cadastro? Aí a gente faz. Ah, entendi. Na verdade, mudar não. A gente teria que excluir o cadastro dele e cadastrar como terceiro. Tudo bem, tranquilo. Uhum. Então, por enquanto, só para a gente continuar a nossa simulação, eu vou deixar essa placa, né, que já tem aqui. Depois eu mostro para vocês como está fazendo o cadastro do veículo terceiro. A gente faz um junto. Então, aqui, as informações preenchidas, o proprietário ó, não está informado. Aqui, não vai ficar um exemplo real, mas como a gente precisa da informação do proprietário dentro do sistema para emitir o manifesto, eu vou abrir aqui o cadastro e vou vincular a transportadora nessa placa. Só para vocês verem como que vai funcionar. Então, tem que ter o proprietário aqui vinculado. Dessa maneira. Então, o cadastro sempre tem que estar assim. Dados do veículo, dados do proprietário e dados do motorista. Com todas as informações. Agora, então, nós vamos para a parte 3, documentos. Nessa parte 3, o que acontece? Como nós estamos fazendo o lançamento manual, essa parte da nota ainda está em branco. Então, a gente vai incluir, e aqui eu vou colocar modelo NFE, porque a gente tem uma nota eletrônica, e vou pedir para a Sandra copiar lá a chave de acesso da nota e colar aqui para nós. Então, por enquanto, de forma manual. O sistema sempre permite copiar e colar. Então, por exemplo, chave de acesso, CNPJ, sempre que for preciso, dá para copiar e colar. Aí o número já puxou, agora vamos preencher os outros dados. Então, de acordo com a nota mesmo. Então, qual é a série? A data da emissão. O CFOP não é campo obrigatório, né? Então, se você, de repente, quer deixar sem, você pode deixar. Ali, acho que é o 5102. Ou digita ele ali. Pode colocar também. Ah, ó, o CFOP não tem cadastrado, ó. Então, nesse caso aqui, ó, dá para você clicar isso no mais verde, incluir, clicar para incluir um novo. Isso. Preenche o código. Uhum. E na natureza é a descrição. Então, dentro da nota fiscal, essa descrição tem lá em cima, perto do cabeçalho. Dá para copiar e colar também. É isso, esse campo da natureza, natureza da operação. É a descrição do CFOP. Então, colocou o número do código, a natureza, pode confirmar. Isso. Aí pode clicar para sair dessa tela. Isso. Agora só digita ali e isso já aparece. Certo. Natureza é o produto que está sendo transportado.
Então, você tem a possibilidade também de copiar lá da nota, né, o produto predominante e colocar dentro do sistema. Quando tiver mais de um item, você tem a possibilidade de cadastrar o que é principal, ou digitar ali a informação do principal. Quando você puxa os dados pela chave, ele sempre vai mostrar também só o principal, os demais não. O campo da espécie é de que forma que está sendo transportado. Então, se são em caixas, em pallets, em sacos, então é esse tipo de informação. Não é algo obrigatório, mas se você tem a informação na nota e quiser digitar ali essa informação, você pode. Se optar por deixar sem, não tem problema. Você faz aceita. Isso. Uhum. Então, ali na nota a gente tem volumes. Então, isso. A Sandra vai colocar ali informação. Etiqueta e marca dá para pular, não é campo obrigatório, só quando realmente precisa de alguma mercadoria específica que tenha marca que tem que aparecer, né, de colocar a informação. Identificação externa / pedido também é campo opcional, não há necessidade. Aí na última linha a gente tem que colocar o peso, a cubagem ou o volume. Uma das 3 unidades de medida é obrigatória, tem que ter. Se você tiver 2 ou as 3, você pode pôr todas. Aí, se não tiver todas, pelo menos uma tem que estar preenchida. Então, ali dentro da nota, a Sandra está olhando as informações, na descrição, e colocando para nós os dados. Pode, na verdade, aqui pode fechar essa tela, que aqui você está na cubagem. Pode cancelar. Isso. E coloca direto no volume. Isso. 24. Uhum. Aí agora o valor da nota. Uhum. Certo. O valor do produto puxou a mesma informação. O pinço-frama também dá para pular. É só daqueles produtos que são produzidos lá na Zona Franca de Manaus. Então, aqui dá para a gente pular. E canhoto, que é o último campo ali, ele vai ter a opção se exige, não exige, ou se foi recebido. Não é campo obrigatório também, mas de repente, se vocês querem ter o controle dessa informação, você pode estar colocando aqui, colocando informação, né, de acordo com a regra da transportadora de vocês. E daí agora vai confirmar ali no ícone azul. Ok. Então, nota fiscal cadastrada. Se tivesse mais de uma nota que fosse utilizada no mesmo documento, aí agora a gente ia fazer o mesmo processo. Clicar novamente para incluir aqui e lançar a nova nota. Então, pode ir lançando quantas tiver. Desde que elas sejam do mesmo remetente para o mesmo destinatário, você tem a possibilidade de colocar mais de uma nota dentro do documento. Se a cada nota você tem um destinatário diferente, aí cada documento tem que ter uma nota separada, né? Um para um, no caso. Uma nota, um CTE. Agora, então, nós vamos para a última parte, a parte 4, o cálculo do frete. Então, aqui nessa parte 4, nós temos a possibilidade de colocar quanto que vai ser cobrado. Então, aqui a gente pode colocar um valor unitário, pode colocar um valor final, pode acrescentar pedágio, pode fazer uma porcentagem em cima das notas. Então, eu queria ver com vocês agora, qual que é a forma mais usual que vocês utilizam para cobrar o frete do cliente? Uhum. Como você tem um valor fechado, você pode fazer o seguinte, aqui do lado direito, você vai marcar aquele checkbox frete valor e colocar o valor final. Isso, exatamente. Digita o valor, certo? Uma simulação. E o pedágio, a gente tem um campo específico. Vou só indicar aqui, ó. Então, é esse campo aqui, ó, pedágio.
Então, também, você vai marcar ali o quadradinho e digitar o valor. Ótimo. Agora, do lado direito, você vai clicar lá onde está escrito calcular. Então, você preencheu os valores, vai clicar para calcular. Então, o que, que o sistema fez? Ó? Como a empresa do regime normal, nós configuramos lá o imposto para somar no valor final, e o sistema já traz aqui para nós, então, o CST de tributação, 00, e a alíquota de 12%. Então, da onde que está puxando essa alíquota? Então, dentro do sistema, a gente tem a tabela de origem e destino, que é a tabela da receita mesmo. Então, o sistema cruza as informações do estado de origem e estado de destino e vai lançar a alíquota. O que acontece? Se você precisar fazer um ajuste aqui na tela, você pode alterar a alíquota de forma manual, não tem problema. Mas, por padrão, sempre o sistema você pode preencher o valor e clicar para calcular, que ele vai trazer as informações já preenchidas dessa parte 4. Sim? Uhum. Pode. Essa informação do GRIS, por exemplo, aí você pode, não sei se é um valor fixo sempre ou se muda, mas você pode estar digitando. Aqui a única forma de ficar padrão é, por exemplo, se a gente criar uma tabela de frete. Então, dentro da tabela, a gente teria, por exemplo, como colocar a informação, né, de quanto que é cobrado por frete, por exemplo, de que forma, para poder ficar essa informação já sempre preenchida. Outras. Uhum. Ah, não. Na verdade, nesse campo aqui, ele não entende como porcentagem, ele entende como valor. O único campo desses aqui que ele entende como porcentagem é aquele de cima, o CATSEC. Então, por exemplo, se você colocar 0,17 naquele porcentagem CATSEC, aí o sistema vai te dar o valor. Mas nesses outros, qualquer um deles já tem que ser o valor direto, ele não entende porcentagem. Isso, nesse aí ele entende porcentagem. Aí você só clica para calcular lá embaixo de novo. Isso. E daí no campo CATSEC ele dá quanto que é o valor, 17%, quanto que é o valor final. Isso. Aí o que, que a gente pode fazer? Esses campos aqui a gente pode personalizar o nome deles. Então nós temos a possibilidade, de repente, esse 017, ele é padrão, sempre vai ser 017 para todo o CTE? Ah, entendi. Porque deve. Certo. Uhum, entendi. Entendi. Uhum, certo. Então aqui dá para a gente deixar sem configuração padrão para você colocar na hora da emissão, mas o que a gente pode fazer para facilitar, como esse campo é o único que permite você colocar porcentagem, a gente tem lá dentro dos parâmetros como mudar o nome dele. Então aqui na tela vai estar aparecendo o CATSEC, mas a gente pode alterar para que na impressão o nome do campo saia como gris. Se você quiser, dá para a gente fazer isso. Uhum, tá.
Tudo bem. Tá, ok. Aham. Aqui dentro do sistema, na verdade, esse 0,17, deixa eu só verificar quanto que é o valor. 0,17%. Deixa eu olhar aqui. Ó, então, aqui o valor da mercadoria, o valor total é 15.629,33, né? Aí, no caso, o 0,17% está em cima desse valor. Então, total, né, 26,57. Aqui ele arredondou, né? Porque pela conta da calculadora dá 26,56,9. Então, daí ele arredondou. Terceira casa maior que 5, arredonda para cima. Então, ficou 57. Aí, aqui agora, só vou fazer o seguinte, ó. Para que a gente já tenha essa informação ajustada, eu vou confirmar aqui o CTE. Não vou finalizar ainda, mas vou confirmar só para salvar os dados que nós lançamos até agora. Ó, aqui vou clicar para cancelar. E já vou ajustar o nome do campo, para que na hora que a gente fizer a impressão do nosso documento teste, a gente já consiga ver isso certo. Aqui também, podem ficar tranquilo que uma vez alterado o campo, depois não precisa se preocupar. Então, eu só vou colocar aqui, por enquanto, como gris. Aí, para todos, sempre que for preenchido aquele campo, na impressão vai aparecer o nome dele como gris. Então, o que que a gente fez? Uhum. Ah, certo. Dentro do conhecimento, a gente consegue colocar essa informação, né, o ad valorem, né, tem uma aba específica. Ele não está aparecendo na tela principal mesmo, mas a gente consegue colocar ali numa tela, numa outra aba. Eu já vou mostrar. Então, aqui dentro do sistema, ó, vamos só voltar lá para aquele conhecimento que nós estávamos fazendo. Então, como que a gente faz para localizar ele novamente? Então, aqui dentro do sistema, vou abrir a tela da emissão. Como a gente já estava com o documento lançado, agora eu vou vir direto na aba das consultas. E aqui o documento já está aparecendo, ó. Número é a data de hoje, a data do dia 5. Número ainda não tem. Cliquei 2 vezes em cima, abriu na tela principal. Agora eu vou alterar e vamos voltar lá para a parte 4. Aqui vou só clicar para atualizar as nomenclaturas. A gente vê agora que ficou como gris, ó, o campo do CartSec, na impressão vai aparecer como gris. E a questão do ad valorem, então onde é que aparece? Ó? Aqui na tela do sistema, a gente tem aqui essa aba, ó, fracionado, e aqui a gente tem o ad valorem. Ó. Então, por exemplo, eu consigo colocar aqui a porcentagem, digamos o 0,17, a gente poderia colocar, então, digamos, aqui dentro desse campo, para dar o valor final também. Então, seria uma opção. Uhum. Uhum, tá. Aqui, para você não ter o 0,17 ali indicado, daí você desmarca o quadradinho do CATSEC, isso. Aí ele não calcula e apaga. Uhum. Tá. Aí dá um calcular lá embaixo, para a gente ver. Uhum. O que o sistema fez aqui agora? Ó. Ele pegou o 0,15 que você colocou ali, vezes, né, a porcentagem, vezes o valor da mercadoria, e o valor ficou um pouquinho menor, né, 23,44. Ele colocou isso como valor do frete.
Então, como se você utilizasse para calcular o frete, o 0,15 sobre a porcentagem das mercadorias. Digamos que você tenha esse valor mais o fixo, né, o 700 que você tinha colocado. Aí você pode deixar, por exemplo, ou pode deixar ali daquela forma, o 23,44, e colocar os 700 no frete peso valor. E daí ele vai ter os dois valores somados. Isso. E aí coloca os 700. Aí o valor vai ficar maior, né? Porque está acrescentando mais campos. Uhum. Ah, entendi. Uhum. Certo. Uhum, tranquilo. Mas pode ser usado dessa forma. Então, vai usar a aba do fracionado, né? Vai clicar nessa aba, coloca a porcentagem das mercadorias, né? Que vai ser cobrado em cima delas, coloca o valor do frete e o valor do gris, no caso, aqui no campo do CATSEC, para na impressão aparecer o valor de 3,13 como o valor de gris. Então, para ficar destacado. Ok. Valores preenchidos. Agora, antes de a gente confirmar o documento, a gente tem aqui nesse campo das observações o campo livre. Então, aqui vocês podem colocar alguma informação adicional. Então, de repente, precisa que apareça alguma informação para o motorista ou para o próprio cliente. Esse campo é um campo aberto. Você pode estar digitando as informações e depois que você preencher os dados complementares, você vai confirmar lá no F4. Se não tiver nenhuma informação que você queira colocar, pode confirmar lá no início da tela. Confirmou, né, no F4, o sistema vai salvar todas essas informações que a gente preencheu. E como aqui nós estamos fazendo um teste, mas já tinha um documento emitido, ele está finalizando com o número 2. Essa numeração sempre é automática, então a gente configura a série para que o sistema, né, lance ali o número do documento de forma automática. Então aqui nós estamos no 2, série 0. Quando a gente mudar para o ambiente de produção, a gente vai mudar para a série 1 para finalizar com o número 1 também, o primeiro. Aqui pode confirmar. Uhum. Aqui é só um alerta, pode clicar aqui sim, a gente não vai verificar a questão de gerenciador. Aí o sistema vai perguntar agora se você quer fazer o vínculo desse documento no contas a receber. É para fazer o vínculo com o financeiro do sistema. Como esse é um teste, é um exemplo, vamos focar na parte fiscal hoje, então por enquanto eu vou pedir para você clicar aqui não. A próxima pergunta é se você deseja gerar algum documento a partir do conhecimento. Então, aqui nós temos duas possibilidades. Você pode já clicar no ícone do MDFE e gerar, né, finalizar e lançar as informações do manifesto, ou você pode clicar em nenhum, né, finaliza primeiro o CTE, depois gera o manifesto. Aqui, clicando no MDFE, então a gente já veio para a tela do manifesto eletrônico. Então, aqui o que a gente percebe, ó, que as informações que estavam preenchidas no sistema, dentro do conhecimento, elas foram importadas agora para a tela do manifesto. Então, o veículo, o proprietário, o motorista, a origem, o destino, todos os dados. O que a gente vai precisar acrescentar? Ó? Na parte 2, onde tem documentos aqui em cima, a gente já tem o CTE vinculado. Então, CTE número 2 aqui, preenchido. E na parte 3, então o manifesto só tem 3 abas. Na parte 3 é a aba do seguro. Como nós preenchemos lá dentro dos parâmetros o CNPJ, né, da seguradora e o número da pólice, então aqui eu tenho a opção de vir em incluir manualmente, mas os dados já estão preenchidos, é só eu confirmar.
Aqui vai ser o caso de, por exemplo, quando você tiver o DDR, quando o seguro for responsabilidade do cliente, aí nessa tela você pode alterar, então colocar aqui a responsabilidade é do contratante, selecionar aqui qual é esse contratante e qual é a seguradora dele, com o número da pólice e tudo. Então, aqui que você faz o ajuste. Por padrão, o sistema sempre vai trazer como principal responsável a tua empresa, então os dados já vêm preenchidos, é só confirmar. Se precisar do número da averbação dentro do manifesto, aí teria que averbar o conhecimento, copiar o número da averbação e colocar aqui. Acho que a empresa de vocês ainda não tem esse tipo de integração, mas a Bsoft ela tem, né, como integrar, né, a averbação de forma automatizada para que isso seja preenchido de forma automática. Mas, por enquanto, no nosso exemplo, a gente, né, vai deixar em branco, não vai colocar. Vamos voltar aqui para a parte 1 da identificação, para eu mostrar para vocês mais um campo que surgiu agora, recentemente. Então, no manifesto também teve alteração agora, né, nesses últimos dias, que nessa aba do produto predominante, a gente tem que ter a natureza, que puxou lá do CTE, a natureza que foi colocada, o CEP de origem e de destino, que puxou também do CTE, e aqui outro campo obrigatório, tipo de carga para NTT. Então, essa informação tem que ser preenchida. Qual que é o tipo de carga que está sendo carregado, transportado? Então, seleciona, ok. Aí agora vai confirmar lá no F4, para salvar também os dados. Aqui uma informação importante, ó. O tipo do veículo, caminhão-truque, está configurado com o tipo de rodado não aplicável, não sendo possível gerar e enviar um manifesto. Então, o sistema, sempre que você for finalizar e tiver alguma informação obrigatória que a Cefaz exige, tanto para o conhecimento quanto para o manifesto, se ela não tiver preenchida, o sistema vai mostrar o alerta para você preencher antes de continuar. Então, aqui ele está perguntando se deseja alterar a informação agora, você pode clicar aqui sim. E aqui, ó, a gente vai fazer o ajuste aqui, ó, dentro do campo tipo de rodado, está lá não aplicável. Então, eu vou pedir para a Sandra clicar no alterar, lá no F3, naquele ícone. Lá em cima, no F3. Aqui, ó. Aqui. Então, a gente vai alterar. Juliana, ficou mudo, não estou te ouvindo mais. Estão me ouvindo? Agora voltou. Agora Tá. voltou. Tá certo. Estava mudo. Eu percebi aqui que a minha conexão travou. Acho que agora voltou ao normal. Então, só recapitulando. Então, lá dentro do manifesto. Então, a Sandra abriu aqui o cadastro, né, pelo mais. Então, abriu o cadastro do tipo do veículo. Vou só retomar um pouquinho. Clicou para alterar, preencheu o tipo do rodado, confirmou a informação, clicamos para sair e voltamos para a tela do manifesto. Uma vez vinculado o tipo do veículo com o tipo do rodado, essa informação fica padrão. Então, quando cadastrar outros veículos e colocar que é caminhão-truque, o rodado já vai vir sempre como truque.
Então, só vai precisar mudar quando, por exemplo, cadastrar outro tipo. Então, se for cavalo, aí você coloca o tipo de rodado para o cavalo, e assim por diante. Aí agora, né, eu vou pedir para confirmar o manifesto novamente, lá no F4. Agora não teve nenhuma informação faltante das obrigatórias, então pode clicar para finalizar sim. Nosso primeiro manifesto pode confirmar. Agora o que o sistema está perguntando? Ó, deseja realizar o envio em lote para a Cefaz do CTE? Por que do CTE? Porque a gente estava emitindo conhecimento, a gente passou para a tela do manifesto, que são telas vinculadas, mas o nosso CTE ainda está sem autorização. Então, por isso, você pode clicar aqui que sim, para autorizar o nosso conhecimento teste. Então, marca ali o quadradinho para selecionar no início da tela. Só isso, marca, confirma. Pode clicar aqui sim. Aqui o sistema está dando um alerta que esse documento está no ambiente de teste. Então, ele não pode ser usado para o frete. Mas a gente sabe, a gente está fazendo realmente uma simulação. Então, pode clicar aqui sim, para ele autorizar nesse ambiente de homologação. Deixa eu ver. Nota fiscal inexistente na base de dados da Cefaz. Ó, então, aqui deu uma rejeição. A gente não conseguiu autorizar o conhecimento. Por quê? Essa nota fiscal que a Sandra colocou ali para nós no nosso exemplo, provavelmente é uma nota real, né? Uma nota que foi emitida para um cliente específico, para fazer o transporte. Então, uma nota que foi emitida no ambiente de produção. E aqui o nosso CTE, nós estamos no ambiente de homologação, no ambiente de teste. Então, essa nota, ela não existe no ambiente de teste, ela só existe no ambiente real. Então, por isso que ela diz aqui na rejeição que ela encontra-se inexistente na base de dados, porque realmente, nesse ambiente de teste, ela não está autorizada, só no ambiente real. O que a gente vai fazer aqui só para conseguir finalizar o nosso documento? Ó. Então, eu vou voltar lá no conhecimento, ó, vou dar um OK, vou sair dessa tela. Ó, deseja gerar um manifesto? Por enquanto, eu vou clicar aqui não, que a gente ainda não autorizou o CTE. Vou sair da tela do manifesto, voltar para a tela do conhecimento. Aqui a gente vai fazer um ajuste manual só para a gente conseguir autorizar. Então, deseja gerar o CTE, a gente já viu que ele não vai aceitar. Vou clicar aqui não. Na parte 3, onde a gente colocou os dados, preencheu todas as informações, aqui eu só vou fazer um ajuste para a gente autorizar. Então, vou clicar para reabrir e alterar o conhecimento. E na aba das notas fiscais transportadas, que é aqui na parte 3, vou alterar. E aqui vou mudar o modelo para, por exemplo, declaração. E daí, dessa forma, ó, a Cefaz não exige que tenha chave de acesso. Aí a gente consegue usar os mesmos dados, mas como se fosse uma declaração, não uma nota fiscal eletrônica. Então, isso eu só estou fazendo por causa da gente estar no ambiente de teste. Mas sempre que for uma emissão real no ambiente de produção, certo, quando é a nota eletrônica, sempre deixar NFE e deixar a chave de acesso preenchida, tá? Então, aqui vou confirmar e a gente vai tentar finalizar de novo. Então, vou confirmar, mesmo processo. Como eu reabri o documento, ó, ele aparece para finalizar de novo. Então, confirmo. Aqui só um alerta, vou clicar aqui sim. Financeiro, ó, contas a receber, a gente vai pôr que não. E aqui, ó, pode ver que o MDFE não aparece mais, porque a gente já vinculou. Então, aqui agora eu vou clicar em nenhum. O nosso manifesto já está lançado. Aí a gente vai tentar agora autorizar o conhecimento. Então, deseja girar o CTE? Pode clicar agora aqui sim. O sistema vai mostrar o alerta novamente do ambiente de teste. Pode clicar aqui sim. E vamos verificar o documento se vai autorizar. Ok, deu certo.
Abriu a tela da impressão, pode clicar para visualizar. Então, quer dizer que o documento foi autorizado. Então, todas as informações devidamente preenchidas. Chave de acesso, código de barras, o QR Code, dados da nota, todas as informações. Aí só vou pedir para você aumentar um pouquinho, de repente, a tela, para as outras pessoas também conseguirem conferir, ali a questão do gris. Então, lá onde a gente mudou o nome, ó, agora aquele 3 e 13, ó, apareceu ali isso, como gris. Então, a gente mudou a nomenclatura para que aqui apareça dessa forma. Com todos os dados. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, pode ficar à vontade, tá? Deixa eu só Certo. tirar uma dúvida, Juliana. Sim? Eu vi que em uma das telas lá tem a data da saída, né, da mercadoria. Aquele campo, ele é obrigatório o preenchimento ou não? Sim. Na verdade, a data deixa eu só voltar aqui um pouquinho para ver se é nessa parte 2 aqui que você deve ter olhado. Ah, dentro do manifesto? Isso, dentro do manifesto. Ah, ok. Dentro do manifesto, não. A data de saída do manifesto é campo opcional. Não há necessidade de preencher. Entendi. Eu achei que era esse aqui, ó. Esse aqui que é a previsão de entrega, o sistema sempre vai lançar um dia depois da emissão, de forma automática. Então, por exemplo, se for um frete que demore mais dias, você pode vir aqui e alterar, mas esse não tem como deixar em branco, é obrigatório. Mas dentro do manifesto, a data de saída não há necessidade de colocar. Não precisa. Tá ótimo, então. Uhum. Obrigada, viu? Imagina. Então, só voltando aqui no nosso CTE, então ele foi autorizado. Então, aqui, ó, aparece a chave de acesso que foi gerada, o número do recibo lá na Cefaz e aqui o status 100, autorizado o uso do CTE. Então, o documento está emitido. Nós abrimos ali impressão na tela quando o sistema perguntou, né, se queria visualizar, fazer a impressão. Naquele momento a gente não imprimiu. Então, digamos que agora eu preciso fazer a impressão. Eu posso vir aqui no ícone e imprimir e vai usar a primeira opção, DACT padrão. Então, é o documento auxiliar do conhecimento de transporte eletrônico. Vou clicar dentro dele, vai abrir novamente o nosso documento. Aí pode estar fazendo impressão, salvando aqui nesse segundo ícone. Então, fica a critério de cada um. Agora, vamos voltar então para o manifesto. Então, CTE autorizado, agora a gente vai tentar autorizar o MDFE. Então, como nós já fizemos o vínculo desse documento, agora a gente vai só localizar. Então, dentro dessa mesma tela, nós vamos vir aqui no menu Operações, Manifesto /MDFE vinculado. Então, dessa forma, a gente vai abrir novamente o manifesto que a gente estava fazendo o lançamento. Então, todas as informações já vão estar preenchidas, porque a gente fez isso anteriormente. Então, agora é só a gente tentar autorizar o manifesto também. Aqui voltando na data. Se vocês optarem por, de repente, colocar a data de saída, a hora e a hora de chegada, pode colocar, não tem problema. Mas, da forma que está aqui, só com essas duas datas, já é suficiente para autorizar. Aí, agora, para a gente mandar esse documento para a Cefaz, para fazer autorização, a gente vai vir aqui, ó, no ícone MDFE, e na opção gerar e enviar. Então, vou clicar aqui. Deixa eu ver. Ó, mais uma informação do cadastro do veículo que é obrigatória e não está preenchida. Então, o sistema está dando alerta. Ó, o F do veículo principal inválida. Então, quer dizer, o estado referente à placa desse veículo não foi informado. Então, vou dar um OK. A gente vai abrir o cadastro aqui do veículo.
desta placa, vamos alterar, e aqui a gente vai selecionar a cidade. Então, vou clicar na lupa, e vou pedir para a Sandra colocar para nós, digitar lá de qual cidade ele pertence, ou se de repente não souber, coloca uma qualquer, que é só um exemplo. Depois a gente inativa o cadastro. Beleza. Aí vou confirmar. E vamos voltar para tentar fazer a autorização de novo. Vou no ícone e vou gerar e enviar. Ah, desculpa, ó. Pode ver que aqui, ó, não atualizou a informação ainda, ó. Então, foi alterado, mas aqui ainda não puxou. Então, o que que eu vou fazer? Vou clicar aqui para reabrir e alterar. Vou clicar para reabrir. Ó, agora, no reabrir, ele puxou já o F. Não tinha atualizado, agora atualizou. Aí, é só confirmar de novo. Finalizar sim. Número 1. E daí, quando eu finalizo, ó, ele já pergunta se eu quero fazer o envio. Então, se ele já estava finalizado, igual a gente viu, eu tenho que ir aqui no ícone e clicar para gerar e enviar. Se eu reabrir ele, confirmar de novo, finalizar de novo, aí ele já pergunta na tela se eu quero gerar o manifesto. Aí eu posso clicar aqui, sim. Aqui, novamente, o alerta. Está no ambiente de teste. Eu vou confirmar. Ok. Apareceu também a tela da impressão, quer dizer que foi autorizado. Então, vamos clicar aqui que sim, para a gente olhar o documento. Ó. Então, as informações. O manifesto ele é um pouco mais curto, digamos, tem menos informações, mas são informações diferentes do que do CTE. Então, por exemplo, no conhecimento, as informações aqui relacionadas à placa, Renavan, RNTRC, motorista, elas não aparecem impressas. E no manifesto, como é obrigatório, elas aparecem destacadas. Aí aqui também posso fazer impressão, posso salvar, né? Então, digamos, o motorista precisa levar os 2 documentos. Então, eu faço a impressão dele, ele vai ficar aqui dentro do sistema. Se eu precisar voltar nele depois e imprimir de novo, também vou usar o ícone da impressora, vou imprimir aqui e usar aqui o DANDIF padrão. Então, agora é o documento auxiliar do manifesto de frete e eletrônico. Clico dentro dele, consigo abrir. Alguma dúvida nesse documento? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Ok. Acho que a gente vai pegando na prática também, né, Juliana? Isso, exatamente. Porque, assim, eu até vou estar ajudando nessa parte de emissão de nota, eu tenho CNPJ de transporte, de transportadora, porque eu trabalhava com transporte em Jaguariúna. Tá. Então a gente, assim, eu já emiti esses CTEs, né, o manifesto, quando tem posto fiscal, então, quando é pedido, né, o manifesto, é só quando tem posto fiscal, então não é sempre, né, mas o CTE vai ser mais usual. Então, cada sistema tem um jeitinho de estar preenchendo, né? O bom é que quando o destinatário, você coloca a primeira vez, ele sempre vai aparecer ali, porque é só uma única vez, eu não sei como que é o sistema de vocês, mas eu lembro que quando o remetente é sempre o mesmo, e o destinatário a gente vai estar colocando, por exemplo, se é a primeira vez, depois as próximas vezes ele já vai aparecer ali, porque ele já vai estar no sistema. Funciona dessa mesma forma? Isso, da mesma forma. Maravilha. Então, por exemplo, aquele cliente York que nós cadastramos no exemplo agora, ele já vai estar salvo dentro do sistema. Então, para as próximas emissões, mesmo que a gente mude de ambiente para produção, ele vai constar ainda no banco de dados, é só selecionar, não preciso mais cadastrar. Veículo, motorista, a mesma coisa. Uma pergunta, Juliana, por exemplo, assim, eu até tenho uma experiência de emissão de CTE, mas às vezes vai surgir dúvidas, né, que nem o nosso remetente lá, eu tinha transportadora, tenho ainda o CNPJ aberto,
e eu fazia as emissões, a gente prestava serviço para Jaguar Plásticos, em Jaguariúna, e que o caminhão era meu, né, o caminhão era nosso. Então, mas às vezes surgia alguma dúvida, alguma coisinha, a gente vai ter um contato com alguém para tirar alguma dúvida de alguma coisa específica, vai Sim, ter esse canal? sim. Aham. Então, o suporte é um direito do cliente, né? Então, um direito de todos vocês. Então, hoje a Legal, gente agendou para estar conversando com todos juntos para passar, né? Para, digamos, para todo mundo ter uma noção como lançar os dados, e verificar dentro do sistema, como você falou, cada sistema tem um jeitinho, então, para mostrar como que o Bsoft funciona, quais as informações para a gente preencher. Mas joia. sempre que for preciso, qualquer um de vocês, vocês podem estar entrando em contato no nosso suporte. Então, nós Tá, temos chat online, telefones. Então, é só entrar em contato, sempre vai ser solicitado CNPJ. Então, entra em contato por telefone ou por chat, coloca, né, informa qual é o CNPJ da empresa e o atendente disponível vai auxiliar. Então, por tá, joia. exemplo, está emitindo um manifesto, surgiu uma dúvida, e agora? Não lembro como que faz. Liga aqui no suporte, né? Às vezes o telefone é Uhum, mais rápido, ou de repente, se quiser sim, no chat para não falar, né? Se quiser digitar também, tranquilo. Mas uhum, entra no suporte, nós temos o setor fiscal, que é responsável por esse auxílio. Então, sempre legal. que for preciso, não tem nenhum Uhum, limite. Então, está emitindo, surgiu a dúvida, fiquei na dúvida como preencher, entra em contato que a gente auxilia. O tá, nosso joia. suporte, ele funciona de segunda a sexta, das 8 às 18, e no Uhum, sábado, das 8 ao meio-dia. A gente fala que no sábado é maravilha. uma escala de plantão. Então, Uhum, sempre que vocês estiverem emitindo dentro desse horário comercial, qualquer dúvida pode estar entrando em contato, só informa o CNPJ da empresa, o atendente disponível vai auxiliar. Também vai solicitar, muitas vezes, o acesso remoto, igual eu fiz na máquina, então, gerar ali o número do acesso remoto pelo TeamViewer e passa aqui, o atendente conecta na máquina e vê junto contigo a dúvida para esclarecer. Então, sempre que for preciso. legal, Juliana, muito obrigada, viu? Mas Uhum, é só na uhum. prática mesmo, né? Não tem muito É, segredo, é prática. É que nem andar de aham, bicicleta. Aprendeu uma é, vez, vai fazer pro resto da vida. exatamente. Obrigada, viu, Ju? Aqui, Obrigada mesmo. imagina, aqui só para a gente concluir, então, o nosso manifesto, então, o MDFE, como a Sandra tinha comentado, como ele é um documento usado na fiscalização, num posto fiscal, que normalmente vai ser pedido, então, enquanto o motorista estiver fazendo o frete, o documento tem que estar autorizado. Ó. Então, tem que estar aqui nesse status, autorizado o uso. A partir do momento que o motorista chega no destino e entrega a mercadoria, o manifesto ele precisa ser encerrado. Então, o que, que é o encerramento? É você dizer para a Cefaz que o documento, né, que o frete acabou, que o motorista entregou a mercadoria. Então, por exemplo, chegou o motorista aqui do nosso exemplo, é o Marcos. Ele chegou lá em Salto, em São Paulo, entregou a mercadoria, você ficou sabendo, ele te avisou que entregou a mercadoria, você vai localizar o manifesto, igual está aqui na tela, vai clicar no ícone do MDFE e vai fazer o encerramento. Então, o encerramento é informar para a Cefaz que realmente o frete acabou, o motorista entregou a mercadoria. Por que, que é importante o encerramento? Digamos que o motorista entregou a mercadoria hoje, amanhã surgiu um novo frete para essa mesma placa, ele vai fazer o transporte. Quando a gente for clicar aqui para autorizar, a Cefaz vai retornar com uma mensagem que existe manifesto em aberto para a mesma placa. Então, quer dizer, a Cefaz ainda entende que o veículo está fazendo frete. Então, eu tenho que encerrar, quando termina encerrar, para o veículo e o motorista ficarem livres para um novo transporte. Mas digamos que de repente o motorista chegou hoje e eu esqueci de encerrar. Amanhã eu vou emitir um novo manifesto. Aí, quando, por exemplo, o sistema mostrar ali o alerta que existe ainda manifesto em aberto, você pode vir aqui na hora e fazer o encerramento.
Então não tem problema, pode fazer na hora. Aí então, digamos que ele terminou ontem, dia anterior. Eu venho na data e coloco retroativa e confirmo, sem problema. Que às Pode colocar vezes, né? retroativo, então, Juliana? Pode, pode sim, não tem problema. Que às vezes pode ser num final de semana, né, que entregou a mercadoria, só lá na segunda que eu vou emitir um novo documento, então não tem problema. Chegou na segunda-feira, eu coloco para encerrar, fazer o encerramento e coloco a data retroativa, por exemplo, quem ele encerrou o frete no sábado, sem problema algum. E Ok. prazos de cancelamento. Então, o manifesto, ele tem o prazo de cancelamento de 24 horas. Então, emiti o manifesto, verifiquei que ficou algum dado errado, de repente o veículo quebrou, vou ter que trocar, colocar outra placa, eu posso vir aqui no ícone do MDFE e clicar na opção de cancelar. Estando dentro das 24 horas, cancela normalmente. Só se ele não tiver passado no posto, né? É isso, exatamente. Digamos, ele não pode ter Se saído ele- ainda para fazer o frete. Se ele passou em algum posto, não dá mais para cancelar, correto? Aí não, porque daí a Cefaz já consultou aquela placa, então ele vai mostrar que o documento já foi verificado, circulação já verificada. Então, quer dizer que eu não consigo mais cancelar. Tá certo. E o CPE, o qual é o prazo de cancelamento dele? O conhecimento é de 7 dias. Então, se não tiver manifesto vinculado, então aqui, por exemplo, esse que a gente autorizou hoje, 15h57, eu tenho até segunda-feira, dia 12, às 15h57, para estar cancelando. 7 dias, 168 horas. Digamos que tem igual esse, tem manifesto vinculado. Aí eu tenho que primeiro cancelar o manifesto, para daí cancelar o conhecimento. Se o manifesto já passou de 24 horas, aí infelizmente não consigo mais. Não vai fazer nada, né? Aí não encerra mais. Daí não cancela o manifesto e não cancela o conhecimento, porque os documentos são vinculados. Entendi. Deixa eu ver E o que quando é o mais. CPE complementar? Ok. Da mesma forma? Que O complemento de valores ele é mais fácil, porque a gente tem a possibilidade aqui dentro do sistema de copiar as informações do CTE que foi emitido anteriormente, então digamos do CTE original, e só complementar o valor que faltou. Então vamos fazer uma simulação. Então o nosso conhecimento que a gente autorizou agora é o número 2. Então digamos eu vou emitir um novo complementar desse 2 aqui. Então, dentro dessa tela da emissão, a gente pode usar o ícone aqui do lado da seta do incluir e a opção CTE através de um CTE emitido anteriormente. Então, para a gente copiar os dados. Vou clicar aqui, deixa eu ver. Parâmetro. Então, aqui o parâmetro por padrão ele vem configurado para não permitir usar a mesma nota. No complemento, como é a mesma, então a gente vai alterar para permitir. Deixa eu só listar aqui. Então, aqui, ó, duplicidade de notas, tá? Bloquear, eu vou colocar alertar. E a gente consegue usar. Então, voltando no nosso documento. Vou abrir a tela da emissão. Vou nessa seta do lado do incluir. CTE, através de um CTE emitido anteriormente. E vou buscar o CTE original. Então, aqui no nosso caso, o número 2, que foi o que a gente emitiu agora. Ele está aqui informado. Se tivesse mais documentos, você poderia vir aqui, por exemplo, e colocar o número dele, direto, para pesquisar só esse daqui. Aí eu vou clicar em cima dele e confirmar. Então, até agora, o que a gente fez? Só fez uma cópia das informações, né? Então, até o valor tá igual, todos os dados. Agora que a gente vai fazer o processo para diferenciar ele de um CTE normal de um complemento. Então, duas coisas que a gente precisa alterar.
Na parte 1, a finalidade, então agora não é mais normal, mas complemento de valores. Então, esse é o primeiro campo que a gente ajusta. Quando a gente ajusta essa informação, indicando que é complemento, lá na parte 3, vai habilitar essa aba, que antes a gente não tinha, a gente só tinha nota. Agora habilitou mais essa. CT é complementado. Então, aqui a gente vai incluir, consegue pesquisar, ó, venho na lupa e busco o documento que eu quero fazer a complementação. Então, seleciono mais uma vez, o sistema vai trazer todos os dados, eu vou confirmar, e agora na parte 4, eu vou colocar o valor da diferença. Aqui ele está puxando todos os valores iguais porque a gente fez uma cópia. Então, a cópia é fiel, todos os dados iguais. Então, aqui o que a gente teria que fazer, por exemplo? Tirar aqui os valores. Então, vou apagar as informações. Calcular. Tem pedágio, tirar o pedágio também. E colocar só o valor da complementação. Então, pode ser nesse primeiro campo mesmo, frete e valor. Coloco o valor da diferença, por exemplo, e calculo. Aí, deixa eu ver. Acho que aqui ele não vai deixar porque a gente usou a de valor no primeiro. Não, então vamos ter que pôr nesse aqui, ó. Frete, peso, valor. E calcular. Aí agora eu vou finalizar o conhecimento da mesma forma que se fosse um conhecimento original, primeiro. Confirmo, o sistema vai fazer as mesmas perguntas. Deseja finalizar, então, o número 3, né, um CT é complementar, mas um novo número. Aqui do gerenciamento eu vou tirar o alerta para não aparecer. Financeiro, não. Manifesto. Normalmente, quando é complemento de valores, o frete já aconteceu, né? A complementação é feita depois. Então, se o transporte já aconteceu, não tem um novo frete, não tem necessidade de emitir um manifesto. Então, aqui eu posso pôr como nenhum. Se tiver frete, daí teria que ter. Aí o sistema vai perguntar se deseja gerar o CTE. Só clicar aqui sim e autorizar o CTE complementar. Quer autorizar aqui para a gente ver como que fica? Isso, pode dar um sim. Pode visualizar só para a gente olhar a diferença. Deixa eu clicar aqui. Isso. Então, aqui mudou, o tipo do CTE agora é complemento, não é mais normal, é complemento de valores. Deixa eu só deixar um pouquinho maior. Conseguir ver melhor. Aqui vai informar a chave do CTE complementado, então do CTE original, o valor complementado, né? E as outras informações permanecem iguais, os outros dados. Mas então ele diferencia do original porque o tipo agora é complemento e aqui ele indica qual CTE que está sendo complementado, o original. Alguma dúvida nesse? Não. Ficou bem claro. Aqui dentro do sistema, ó, digamos para cancelar o conhecimento, ó, a gente viu como cancelar o manifesto, CTE ainda não. Então, para fazer o cancelamento dele, ó, eu vou abrir a tela da emissão, vou vir na parte das consultas, e aqui eu vou ter todos os documentos que foram emitidos, ó. Então, no caso aqui, vamos abrir o complementar. Vou clicar 2 vezes em cima dele, abriu na tela. Aí, para fazer o cancelamento, ícone do CTE, cancelar CTE. O sistema vai pedir uma justificativa, que a Receita exige. Eu coloco o motivo e clico para confirmar. Aí o documento é enviado para a Cefaz
e retorna com o status do cancelamento homologado. Então, quer dizer que cancelou. Aí aqui muda para 101, status de cancelamento. Deixa eu te fazer uma Alguma pergunta. Aham. Quando cancela os valores de impostos recolhidos pela Receita, eles, não sei se a frase correta é debitados automaticamente ou eles têm um tempo para voltar? Como o prazo de cancelamento é de 7 dias, se você cancelar dentro desse prazo, aí o imposto você não vai pagar. O documento cancelado não tem valor fiscal. A não ser que, digamos, tenha um manifesto, aí eu não passou o prazo, não consegui cancelar, aí realmente os valores dos impostos eles vão acabar sendo cobrados porque eu não consegui fazer o cancelamento. Mas cancelou, o valor do imposto não é cobrado, digamos assim. Tá bom. Obrigada. Imagina. Mais alguma dúvida? Eu não. Sandra, quer colocar alguma informação? Tudo ok. Também. Tranquila. Ok. Então tá. Obrigada, pessoal, por terem disponibilizado esse tempo. Peço desculpas porque a gente tinha marcado na semana passada, na segunda-feira, e acabou que teve um rompimento de fibra aqui no nosso bairro e a gente ficou o dia todo sem internet. E acabei que não consegui fazer os treinamentos. Aí a gente teve que remarcar para hoje. Então, desculpas por ter marcado, infelizmente não ter conseguido, mas hoje deu certo, a gente fez. E sempre que vocês precisarem, temos o suporte, então, lá dentro do site da Bsoft, então o site é o www.bsoft.com.br. Então, lá vai ter o chat online e os telefones. Sempre que for preciso, entra em contato, podem solicitar o suporte que ajuda vocês em todas as dúvidas que possam surgir. Última questão. Nós fizemos o CTE, o manifesto no ambiente de teste, né? Então, sem valor fiscal, homologação. Vocês querem que eu já mude o sistema para o ambiente de produção para ficar pronto para emissão? Ou vocês ainda querem fazer alguns testes para depois fazer a mudança? Tudo. Ah, ok. Certo. Só essa questão mesmo. Podem emitir quantos documentos forem necessários, então não tem valor fiscal por enquanto, pode fazendo os testes. Só lembrando que quando for começar em produção, solicita, né, o nosso contato aqui do suporte, que a gente ajuda vocês a mudar ali para o ambiente de produção, que é o ambiente real, para começar a emissão dentro do sistema dos documentos eletrônicos reais. Certo. Tudo bem, então. Obrigada, pessoal, mais uma vez. Imagina, obrigada a vocês. Boa tarde e qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. Obrigada, Juliana. Imagina, disponha. Tchau, tchau.